Opa, gente, tudo bem? Recentemente eu fiz uma compra de uma HQ. Pra falar a verdade, foi uma recompra, né? Eu comprei novamente uma HQ que eu tinha lá quando eu era garoto, lá em 1989. Eu tinha essa HQ, que é o Edifício, né? Uma graphic novel do Will Eisner, publicada pela editora Abril em 1989. A publicação original nos Estados Unidos saiu em 87, mas a publicação aqui no Brasil já saiu logo para os padrões brasileiros, saiu logo depois, né, em 89. Nessa série de graphic novels que a Abril publicava, que era uma série de quadrinhos especiais, que não eram quadrinhos de super-herói, às vezes até tinha alguns quadrinhos de super-heróis, mas eram quadrinhos fechados, com histórias fechadas, né, e algumas até com histórias mais adultas, mais maduras. E essa HQ, o Edifício, né, do Will Eisner, me marcou bastante, porque em 89 eu estava fazendo cursinho ainda e querendo entrar em arquitetura. Então ela me atraiu primeiramente pelo título, né, o Edifício, e muito por conta das histórias. É uma HQ muito pequenininha, com acho que 4 ou 5 histórias, que se interconectam em algum momento, todas que giram em torno de um edifício em Nova York, um edifício fictício, foi construído em Nova York, e a história desse edifício e das pessoas e das vidas das pessoas de algumas pessoas que giravam em torno desse edifício, ou utilizavam ele, ou usavam a sua frente, ou no caso aqui, uma das histórias conta a história do dono do edifício, e que ele vê a transformação, a decadência do prédio e depois a mudança desse prédio para um prédio mais moderno, todo em vidro, né? Mas o que me marcou, basicamente nessa HQ, foi exatamente essa conexão que o Will Eisner, que é o autor de uma outra história que eu usei aqui como referência para um outro vídeo, a Avenida Dropsy. Eu vou deixar o link aqui nos cards, aqui de cima. Quando eu fiz a comparação entre a HQ dele, da Avenida Dropsy, a Vizinhança, com a HQ do Luiz G, a Avenida Paulista. Então o Will Eisner, nessa HQ, ele consegue fazer essa conexão, conectar vidas com arquitetura. E teve uma frase que quando eu recomprei essa HQ, eu comprei de forma muito saudosista, pra falar a verdade, né, que as histórias são até bem curtinhas, assim, mas o que me marcou novamente agora, o que na época eu não tinha notado, ou não fazia eu não fazia as conexões necessárias, digamos assim, foi o prefácio dessa HQ. Que num prefácio, o Will Eisner fala, nos dois primeiros parágrafos, o que deu o mote para esse vídeo. Ele fala o seguinte: depois de muitos anos vivendo numa cidade grande, gradualmente desenvolvemos um senso de assombro. Isso porque muito do que acontece ao nosso redor é inexplicável e, ao mesmo tempo, mágico. Enquanto eu crescia em meio à turbulência da vida urbana, era preciso apenas um estado de alerta superficial para enfrentar o ritmo das mudanças e experiências que se desenrolavam. Havia pouco tempo para questionar a rápida substituição de pessoas e de edifícios. Tais coisas deviam ser aceitas como normais. À medida que fui envelhecendo e acumulando recordações, passei a me sensibilizar mais e mais com o desaparecimento de pessoas e referências urbanas. Para mim, eram especialmente perturbadoras as inexplicáveis demolições de prédios. Eu sentia como se, de alguma forma, eles tivessem alma. Essa alma desse edifício, essa alma da arquitetura que o Eisner enxergava, na arquitetura que ele cresceu, ele viveu em Nova York e viu sistematicamente sendo transformada, modificada, ainda mais Nova York, uma cidade altamente mutável, né, no seu tecido urbano, com demolições e reconstruções, principalmente nesses últimos 100 anos, né, com o surgimento dos arranha-céus e a mudança da arquitetura, uma arquitetura de um caráter mais tradicional, ou mesmo a transformação de uma cidade que era muito plana, muito baixa, de poucas alturas, para os primeiros arranha-céus e depois para os arranha-céus de vidro, né, que rapidamente entraram no lugar dos arranha-céus mais tradicionais, podemos dizer assim, construídos ainda com técnicas mais antigas.
Mas o que ele mostra aqui é exatamente isso, essa alma da arquitetura. Ele pergunta e questiona se a arquitetura não tem alma. E quando eu reli essa HQ e li esse prefácio, que eu não tinha lido, provavelmente eu não li, quando eu comprei essa HQ lá em 1989, de cara eu fiz novas conexões. E a conexão que eu fiz foi exatamente com um texto que saiu nesse livro aqui da Kate Nesbitt, Uma Nova Agenda para a Arquitetura. É um grande compêndio, para quem não tem eu recomendo, é um grande compêndio de textos, de artigos da década de 60 até mais ou menos até a década de 90 mais ou menos. E dentro desse compêndio de vários artigos, de vários autores, de vários arquitetos, historiadores e filósofos escrevendo sobre arquitetura e cidade, tem um texto fundamental para a arquitetura. Um dos textos que eu posso dizer com certeza basilares para o século XX e muito basilares para o conceito de lugar, algo que eu venho defendendo, batalhando desde a época lá da faculdade, o que acabou gerando o meu trabalho de graduação no final lá de 97, o locus arquitetônico, uma análise do lugar na história da cidade de sua arquitetura, que eu vou deixar o link aqui do arquivo, que eu deixo gratuito, disponível gratuitamente para todo mundo. E nesse texto, e nesse livro da Kate Nesbitt, tem um texto, como eu falei a vocês, fundamental, basilar, para se entender esses conceitos da arquitetura. Ou da arquitetura enquanto lugar, ou os espaços do lugar, o lugar, a construção do lugar dentro da cidade. É o texto do Christian Norbert Schulz. Ele é um historiador norueguês, e o título do texto dele, o título do artigo dele, que saiu em 1976, publicado numa revista americana, é O Fenômeno do Lugar, onde ele aborda exatamente as questões fenomenológicas ligadas à existência do lugar enquanto coisa, enquanto materialidade e também enquanto significado dessa materialidade. O que as coisas que existem no mundo real, no mundo físico, significam para nós. Ele liga a questão do lugar, ou os lugares na cidade, ou os lugares construídos pela arquitetura, enquanto uma coisa material. E aí ele usa como base textos, livros do filósofo alemão Martin Heidegger. Então, com base nesse texto, é o que eu vou fazer esse vídeo. Discutir exatamente que alma é essa da arquitetura. A primeira coisa que ele desenvolve no texto dele é um conceito de essência do lugar. Qual seria a essência de um lugar? E qual seria essa diferenciação de um lugar para um espaço? A primeira coisa que ele fala é que essa essência do lugar parte de um pressuposto de uma qualidade ambiental. E essa qualidade ambiental, ela tem substância material, ela tem forma, ela tem textura, ela tem cor, ela tem materialidade, ela é literalmente uma coisa real, ela está ali presente. Ao mesmo tempo, essa essência do lugar cria dois subprodutos, digamos assim, ou duas subanálises baseadas no caráter peculiar do lugar e na atmosfera, ou como se fala no alemão, o Stimmung, ou a atmosfera daquele lugar. Então, essa essência do lugar é formada por duas coisas básicas: o caráter daquele lugar, o caráter peculiar de cada lugar. Cada lugar específico tem um caráter, segundo o Norbert Schulz, um caráter peculiar, e ao mesmo tempo uma atmosfera particular, uma atmosfera ou um estímulo, ou uma ambiência. Ao mesmo tempo que ele fala dessa materialidade do lugar, que é dessa coisalidade do lugar, formada ali pela ambiência e pelo caráter, ele também fala do lugar ser um fenômeno qualitativo total, de algo que tem um significado total, tem um conceito total que não pode ser reduzido em suas partes. Suas partes se juntam para literalmente construir essa qualidade total, esse conceito, esse fenômeno qualitativo total que dá significado, que dá razão, que dá sentido ao lugar que está em discussão. Seja um lugar na cidade, ou seja um lugar urbano, ou seja um lugar construído pela arquitetura. Ele usa como base o pensamento de Heidegger, ao longo de todo o texto aqui, o fenômeno do lugar.
ele trabalha os textos, livros e argumentos de Heidegger para subsidiar o seu conceito, né, de fenômeno de lugar e os conceitos que ele vai construindo ao longo do texto. É um texto cheio de palavras-chave que você vai captando, assim, pode ir construindo até outros conceitos. É um texto que eu gosto de dizer também, é um texto muito coringa, que a partir dele você pode construir outros conceitos. É interessante quando às vezes um autor, um filósofo, um historiador, um pensador ou até mesmo um arquiteto consegue construir um texto que dá margem para uma série enorme de outros textos. Tendo Heidegger como base, ele já começa trabalhando a questão do que Heidegger entende como a Terra sendo o habitat natural do homem. Né? É sobre a Terra que o homem habita. É sobre a Terra que o homem, para ser um ser sobre a Terra, ele precisa literalmente habitá-la. Né? E esse habitar não se limita somente à edificação, à casa, mas todo o espaço do mundo, o mundo enquanto habitar humano. E já que o homem habita o mundo, e o homem, para ser um ser no mundo, ele precisa habitar, ele também tem uma relação muito próxima com a natureza. Né? E a natureza enquanto como ele fala aqui, uma extensa e ampla totalidade, e por consequência também um lugar, né? E esse lugar é um lugar muito peculiar, muito específico dentro do mundo, e por ser muito específico ele também tem um espírito, ele tem uma essência, que depois a gente vai ver que ele vai desenvolver esse conceito de essência, de espírito do lugar. Né? Esses lugares naturais também, ele faz uma relação, Heidegger faz uma relação direta com a paisagem. Né? Aqui no caso, a paisagem ou a natureza enquanto habitat, a natureza enquanto paisagem é um recorte, é um fragmento dessa totalidade da natureza que nos abriga. Se ela nos abriga, ela é um lugar. Né? Então ele faz essa correlação direta entre lugar e paisagem. Né? Enquanto a natureza é essa grande totalidade, que a gente não tem, às vezes, condições de absorver, e na hora que ele transforma essa grande natureza num fragmento, numa paisagem, essa paisagem, de uma forma direta ou indireta, pelos sentimentos, pelo olhar, pelos sentidos, ou pela sua própria existência, ela nos abriga. E se ela nos abriga, se ela é, por consequência, um habitat, ela também é um lugar. Mas na hora que o homem transforma essa natureza em paisagem, essa paisagem, uma paisagem, podemos dizer, através das construções, dos assentamentos, da ocupação do homem na natureza, ele leva para essa natureza um outro conceito de paisagem, o que o Norbert Schull chama aqui de paisagem cultural. Né? É a presença do homem sobre a natureza que a transforma, que a modifica, que a fragmenta a sua totalidade em fragmentos, em paisagens e em lugares. Então, esses lugares também têm um conteúdo de paisagem, um conteúdo cultural, que também pode ser conectado com a paisagem. Então, a construção de lugares é também uma construção de paisagens, é também uma construção de culturas. Né? E culturas que geram paisagens, que geram lugares, e tudo isso está interconectado. E na hora que o homem ocupa essa natureza, com seus assentamentos, né, que ele puxa muito por esse conceito de assentamento, que aí você pode ter várias escalas de assentamentos possíveis. Você pode ter cidades, você pode ter casa, pode ter fazenda, pode ter sítios, pode ter prédios singulares. Então são escalas variadas. Mas na hora que o homem ocupa essa natureza com assentamentos, ele está ao mesmo tempo criando também uma paisagem habitada, cultural, então por consequência habitada, e ao mesmo tempo é um algo entre a terra e o céu, né? Tem ali um conteúdo sagrado de conexão com as coisas sagradas, né? Tanto ligadas à terra como ao céu. Então a arquitetura surge nesse momento, nessa conexão, nessa construção de lugares, nessa construção de assentamentos, nessa construção de paisagens culturais, como algo entre. E esse entre é sempre multiforme, tem formas variadas. Não tem uma única forma, um único jeito e um único significado. Então é muito interessante esses conceitos que ele vai construindo, que são conceitos que ele busca na história, ele vai depois nos levar até a história da Antiguidade Clássica, mas também tem uma puxada, tem uma pegada filosófica muito baseada em Heidegger, que dá para a gente derivar para vários outros lados. Né? Discutir paisagem, discutir
ocupações urbanas, escalas urbanas, escalas de arquitetura, tipologias e por aí vai. E esse lugar, né, essa paisagem cultural, esse lugar habitado, essa paisagem habitada, esse assentamento, cada um é diferente um do outro, né, e cada um tem o seu espírito do lugar, né, que, como ele diz, que é baseado no caráter ou como as coisas são, né, como as coisas são ou são dadas, né? Então esse espírito do lugar, que a gente vai ver mais lá na frente, tem muito a ver com esse conceito do ser dado por alguém, né? Essa ideia de como as coisas já são dadas ou postas por alguém ou por algo, ou por um fenômeno, né? E aí ele faz uma conexão com a Roma Antiga. Ele puxa da antiguidade clássica, lá das cidades romanas, de como as primeiras cidades romanas surgiam. Os povos que se uniam para construir, os povos vindos de várias outras culturas, que se reuniam, sempre buscavam um lugar específico para fundar a sua cidade. E essa fundação sempre era uma fundação sagrada, sempre esperando que os deuses, ou o deus do lugar, ou os gênios do lugar, sacralizassem aquela fundação daquela cidade, dessem a bênção para você construir uma nova cidade naquele lugar. Então cada cidade, cada fundação de cidade tinha um genius loci, um genius do lugar, um espírito do lugar. Então cada lugar tem seu espírito, a sua essência, a sua alma, né? Então esse conceito de alma, de espírito, de essência, ele puxa lá da Roma Antiga. Ele nem faz a conexão direta com a Grécia, ele fala aqui que a Grécia tem um conceito um pouco mais diferente com relação aos daimons, mas aqui ele puxa para a Roma Antiga e o genius loci, e como a construção dessas cidades de várias pessoas ou povos diferentes foram moldando cada cidade de forma diferente, cada espírito de cidade diferente, e dando características e caráteres também diferentes para cada cidade, atmosferas e por aí vai. Então duas são as palavras-chave para entender esse conceito de espírito do lugar, ou fenômeno do lugar, né, que o Norberg Schulz traz nesse texto, que são caráter e ambiência, ou atmosfera, ou Stimmung no alemão. A partir desses dois termos, eu que faço um adendo, né, que eu costuro aqui com dois outros textos, ou livros, né, importantes para discutir esses temas, né. O primeiro aqui, com relação ao caráter, eu busco aqui num texto lá do século XVIII, do Quatermain de Quincy, do francês historiador Quatermain de Quincy, onde ele faz um dicionário de arquitetura, vozes teóricas, onde ele vai descrevendo alguns termos ligados à arquitetura, termos até muito morais até. Um deles é o caráter. E o segundo termo é a ambiência, a atmosfera, o Stimmung, que eu busco aqui no livro do Hans-Ulrich Gumbrich, Atmosfera, Ambiência e Stimmung, sobre o potencial oculto da literatura, onde ele desenvolve exatamente esse conceito de atmosfera na literatura, mas que cabe, né, tem como a gente trazer, literalmente levar esse conceito da atmosfera, da literatura para a arquitetura e para a história, porque o próprio Hans-Ulrich Gumbrich, ele é historiador, e ele faz essa costura também, né, do conceito de Stimmung, ou da atmosfera, ou da ambiência, para a própria história. O caráter, em Quatermain de Quincy, em resumo, fazendo um grande resumo aqui, é algo que ele divide em três significados. Tá? O primeiro significado é quando o caráter é entendido enquanto elogio. Esse elogio pode ser por qualidade da obra, quando dotada de força, de potência, de grandeza e de sublimidade moral. Aqui tem um conteúdo bem moralista, digamos assim, no texto do Quatermain. O segundo conteúdo, ou segundo significado do caráter, é o caráter enquanto originalidade. Quando a obra adota um signo distinto, ela é diferente das outras, né, ela se destaca das outras, algo diferente das demais, que a distingue do todo. Né? E o terceiro significado é o caráter próprio, que já inerente da própria obra, que ela já nasce de alguma forma com esse caráter, ela já apresenta isso para o mundo, né? Qual é o caráter, o seu caráter. Né? Então nós temos o primeiro significado, é quando ela
atribuída de força, de elementos marcantes, de qualidades, de elementos ou qualidades marcantes da obra, quando ela ligados à força, à potência, à grandeza e à sublimidade moral. Né? Quando a obra também pode ser algo moralista, ou tem uma ligação com a moral vigente da época. O segundo significado, então, é quando ela se destaca, ela é um signo distinto do todo, ela se destaca do todo onde essa obra está inserida. E o terceiro significado, ligado ao caráter, é quando ela já nasce com esse caráter. Né? Então já é um caráter próprio dela. O caráter já é um caráter próprio dela. Ela já nasce com esse caráter e se apresenta ao mundo assim. Não precisa ser dotada de algo, já nasce com. E na questão da atmosfera, essa questão da atmosfera, da ambiência, do estímulo do Hans-Ulrich Gumbrich, é questão de uma sensação interior. Essa ambiência é algo muito ligado à ambiência, à sensação, a um estado de espírito que nos afeta, nos transforma, uma sensação que pode ser física também, que está ligada muito à nossa relação com a realidade, nosso impacto com algo real, com uma coisa real, e como essa coisa real que nós vemos ou percebemos nos impacta, nos transforma, nos modifica, por bem ou por mal, mas nos cria uma mudança no que nós entendemos dessa realidade. Então aqui temos dois conceitos basilares, né, dessa discussão do Norbeck Schulz com relação ao fenômeno do lugar, o espírito do lugar baseado tanto no caráter, com esses significados que o Quatermain de Keynes nos apresenta, e a ambiência, a atmosfera, o estímulo, né, essa coisa que nos transforma, esse sentimento, esse estado de espírito de algo que a gente percebe, que a gente vê ou percebe ou sente, que nos transforma. Voltando para o livro, né, do Norbeck Schulz, do texto do Norbeck Schulz, nós temos aqui o segundo capítulo dele, onde ele fala sobre a estrutura do lugar. Como que esse lugar que nós estamos percebendo, que nós estamos sentindo, que nós estamos visualizando ou entendendo enquanto coisa existente, ele se estrutura. Qual é a estrutura desse lugar? Né? Aí ele volta a duas questões anteriores. A questão da paisagem e a questão do assentamento, que ele chama de classificações. Como a gente pode classificar essa estrutura do lugar a partir da paisagem e a partir dos assentamentos. E essas duas classificações têm como base também duas categorias, né? O espaço e o caráter. O espaço que é entendido como uma organização tridimensional dos elementos que formam o lugar, ou seja, é o que dá forma, o que dá coisalidade às coisas do lugar, né, ao que forma, o conforma, o que cria aquele lugar, e o caráter, que é a atmosfera geral, que é a propriedade mais abrangente de um lugar. Né? Então você tem ao mesmo tempo algo que dá a presença material e física, que é o espaço, ou a espacialidade daquele lugar, e os elementos que formam aquele espaço, e o caráter daquele lugar, que aí já entra para algo mais ligado à ambiência, à atmosfera, o espírito daquele lugar. Há uma citação de Heidegger no texto do Norbeck Schulz que é bem interessante, que ele fala o seguinte: os espaços recebem sua essência dos lugares e não do espaço. Ou seja, o que dá essência, o que dá significado a um espaço é quando ele é entendido ou transformado, né, em lugar. Espaço não dá significado para espaço. Espaço é abstração. Na hora que você dá um significado para aquele espaço, ele se transforma de espaço para lugar. Né? E isso é interessante, essa conexão, porque eu sempre gostei de trabalhar, de entender essa questão da diferenciação entre espaço e lugar. Né? Algo que é abstrato e quando ganha um significado, ele se transforma em lugar. Né? E quanto a essa estruturação do lugar, né, como se estrutura esse lugar, principalmente a partir do assentamento, ele vai literalmente na base da construção, na base da arquitetura. O Norbeck Schulz fala o seguinte: as fronteiras de um espaço construído, o cercamento, o aldeamento, né, as escalas diferentes de assentamentos, são o chão, a parede e o teto. As fronteiras de uma paisagem são estruturalmente semelhantes e constituem um solo no horizonte e no céu.
Então ele conecta os assentamentos com a paisagem pelas suas constituições básicas. O que é uma construção? Se não é uma obra que tem um teto, digamos, uma construção habitada, ou um lugar habitado, ou um habitar. É algo que tem um chão, uma parede e um teto. E o que é uma paisagem? É algo que tem um solo, um horizonte e um céu. E o caráter? Né? O caráter de um lugar está ligado tanto ao que é mais geral, no que tange sua atmosfera, né, aquele conceito mais geral de uma atmosfera, mas aos sentimentos, aos significados, o que você sente quando está naquele lugar, quanto ao mais concreto e físico dos elementos espaciais, né, que conformam aquele lugar. Então esse caráter tem muito a ver tanto com a atmosfera que constrói aquele lugar, uma atmosfera de algo que você está sentindo, ou de algo que está sendo transferido para você pelo lugar. E ao mesmo tempo, por uma concretude, por algo concreto que é a espacialidade daquele lugar e os elementos que formam e conformam aquele espaço. Então o caráter do lugar está ligado também às transformações no tempo histórico e no tempo físico, como diz aqui o Norbeck Schultz, né? As transformações meteorológicas, as transformações, as mudanças de luz ao longo do dia mudam e transformam aquele lugar. Um lugar à noite não é o mesmo lugar de dia, não é o mesmo um lugar da primavera, não é o mesmo lugar no verão. Um lugar hoje não é o mesmo lugar de anos passados ou de anos na frente. Ele se transforma. Isso faz parte do lugar, a sua transformação constante, seja pela passagem dos fenômenos climáticos do dia, né, do sol e da noite, da lua, ou seja pela passagem do tempo e da história. O caráter, então, pode ser algo também tanto ambiental quanto também construído. As construções daquele lugar podem dar um caráter diferente para aquele lugar. Né? O que é construído naquele espaço, as transformações edilícias, ou as edificações que são construídas, demolidas, construídas, demolidas, construídas, demolidas, vão dando caráteres novos para aquele lugar. Né? Então você tem uma junção aí de técnica, né, ligada muito à construção, né, à obra, à qualidade ambiental, né, à qualidade do ambiente daquele espaço, o caráter, né, e também a atmosfera. Então são 4 elementos aqui que podem ajudar a construir o espírito daquele lugar. E tem uma frase dele, que é uma frase também, sim, que eu até andei postando no Instagram agora, que eu tinha até esquecido essa frase dele, eu não me lembrava mais dessa frase, mas é uma frase que resume, para mim, se alguém perguntar o que é arquitetura, esse é um dos significados. Ele fala o seguinte: o propósito existencial do construir a arquitetura é fazer um sítio tornar-se um lugar, isto é, revelar os significados presentes de modo latente no ambiente dado. Então, a importância e o significado da arquitetura é quando ela revela as qualidades daquele lugar. Então, um dos princípios de fazer arquitetura é algo depois que eu reli, eu falei, meu Deus, é isso que eu sigo desde que eu me formei. É isso que eu penso. Né? Tava lá introjetado, eu tinha lido esse texto. Esse texto também foi um texto básico que eu li na época da faculdade. E estava introjetado aqui na minha cabeça, eu não lembrava mais. Mas é exatamente isso. Né? Uma das funções da arquitetura, para mim é uma das funções da arquitetura, é literalmente revelar o lugar, revelar as qualidades daquele lugar e transferir isso para a sua arquitetura. Então, uma das essências do espírito do lugar, uma das essências do genius loci, desse espírito do lugar mesmo, é exatamente de você revelar, mostrar que lugar é aquele, que lugar é esse, o que esse lugar está dizendo para você, o que ele pode dizer para a sua arquitetura, o que ele pode ensinar para a sua arquitetura, e você mostrar isso para todo mundo, revelando-a na sua arquitetura. E tem uma outra passagem aqui do Norbeck Schultz, para a gente fechar aqui o vídeo, que já está com muito tempo já também, outro vídeo longo que estou fazendo, e vai ficar longo, né? Ele faz uma crítica à atual perda dessa noção do lugar, e uma ênfase exagerada na tecnologia,
né, como base para qualquer arquitetura, sem se preocupar com o lugar onde está sendo inserida essa tecnologia também. Ele fala o seguinte: o fato é que, durante muito tempo, o homem moderno imaginou que a ciência e a tecnologia haviam-no livrado da dependência direta dos lugares. Mas essa crença logo se revelou ilusória. De repente surgiram como tenebroso nêmesis a poluição e o caos ambiental, devolvendo ao problema do espaço a sua verdadeira relevância. Então aqui ele fala exatamente essa tentativa de se desligar dos lugares, de entender os lugares onde está sendo construída novas arquiteturas, novas cidades, somente baseadas em tecnologia. Não é só a tecnologia que vai melhorar o mundo, é entender exatamente aonde você está inserindo essa tecnologia. Para quê, para quem e por quê. Né? Então, às vezes, o lugar tem muito a ensinar para essa nova tecnologia. Às vezes, ela já tem tecnologias próprias que podem ser apropriadas para a construção de novos lugares. Bom, se eu posso indicar aí um texto muito bom, né, que mistura aí filosofia, história, arquitetura antiga, né, reflexões, é o texto do Norbert Schulz, né, do Christian Norbert Schulz, que está aqui nesse livro deixa eu pegar aqui exatamente, da Kate Nesbitt, né, uma nova agenda para arquitetura, um livro antigo, tá? Tem uma versão até mais nova agora, um compêndio de artigos da década de 90 até 2000 alguma coisa. Então, foi publicado pela Cosac Naif. Eu não sei se tem agora, a Cosac Naif fechou, então vai ser difícil achar esse livro, mas vocês podem procurar aí na internet. Pode ser que vocês achem esse texto até perdido aí na internet, mas é O Fenômeno do Lugar, de Christian Norbert Schulz. Tá? Vou deixar a bibliografia aqui lá nas descrições do vídeo. Fica a dica. E pensem na alma da arquitetura. Que alma é essa? Que espírito de lugar é esse? Um abraço.